Finalmente vai começar o Campeonato Brasileiro de 2025 e vamos passar aqui pela previsão do que vai acontecer com os 4 times do Carioca na Série A, qual será mais ou menos a posição que eles ficaram no fim do ano. Lembrando que isso aqui é apenas uma previsão, a gente sabe que no meio do ano muita coisa vai acontecer, tem janela de transferência, o campeonato é extremamente longo, podem ter priorizações de outros campeonatos, mas com a análise de hoje, a gente está gravando um dia antes de começar o Campeonato Brasileiro, a gente vai teorizar aqui do que vai acontecer com esses times. Então vamos lá. Vamos começar aqui de acordo com como terminou o ano passado, então começamos pelo Botafogo, atual campeão do torneio. O Botafogo é talvez a grande incógnita dessa edição, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, se desfez de todo o banco de reserva praticamente, mas talvez a principal ausência é o comando técnico, certo? O Jorge, entra Renato Paiva, que quando esteve no Brasil, no Bahia, ficou lá em 16º, não teve uma experiência muito boa, mas vocês têm que levar em consideração que o time era inferior. O time do Renato Paiva era o primeiro ano da SAF do Bahia junto ao Manchester City, que vem evoluindo e agora, você sabe, está na Libertadores. É similar ao Botafogo, olha o time do Luiz Castro em 2022 e olha o time que o Arthur Jorge terminou a temporada do ano passado. O time base continua o mesmo, John, Vitinho, Barbosa, Bastos e aí talvez o Jair, contratado junto ao Santos, possa talvez roubar a vaga de um deles ao decorrer do campeonato, e Alex Telles na lateral esquerda. Marlon Freitas, Gregory, Savarino. Uma peça que vai chegar já confirmada é o Wendel, que pode tomar o lugar, talvez, do Marlon Freitas para o restante da temporada. Santi Rodrigues, que talvez seja o grande sinão desse time, a gente não sabe como o Uruguai vai desempenhar, ele está chegando para o lugar do Almada, que para também desafogar a posição do Savarino ali no meio, na armação, então a gente não sabe como o Santi vai desenvolver. Se ele não ficar, né, se ele não render bem, tem o Matheus Martins, que não começou bem a temporada, e o Natan, que veio do Grêmio, é uma aposta, é um garoto que pode desequilibrar pelaquele lado. Arthur chega para substituir o Luiz Henrique, um nível bem abaixo, e jogador de característica diferente. Luiz Henrique mais driblador, mais incisivo. Arthur, um jogador de mais controle de jogo, um jogo associativo. Mas tem ali o Jefinho, que é também uma outra incógnita. O Botafogo é cheio de incógnita. O Jefinho, que fez um ótimo campeonato em 2022, foi vendido ao Lyon, retornou ao Botafogo e a gente está esperando. O torcedor do Botafogo espera ainda que o Jefinho volte às grandes atuações. No ataque, Igor Jesus no centroavance, com a contratação agora do Gonzalo Mastrini, que é um jogador também que com presença de área, diferente do Rauan, que é um jogador de mais mobilidade. Então, o Botafogo tem uma espinha dorsal campeão do ano passado, tem esses acréscimos, tem um banco de reserva totalmente renovado. Vai lembrar que o Botafogo disputa Libertadores, Copa do Brasil e o Super Mundial no meio do ano. Então tem que entender também como o Botafogo vai encarar esse Brasileirão, se vai ser prioridade para o time ou se a Copa do Brasil, que é um título que o Botafogo ainda não tem, pode pesar no meio do caminho e, claro, as fases finais da Libertadores. Com tudo isso, para mim, o Botafogo vai brigar pelo título, mas não é o favorito, e eu aposto que termina entre os 4 primeiros da competição. Seguindo a ordem aí de prioridade, vamos falar do Flamengo, que é o atual campeão da Supercopa, atual campeão da Copa do Brasil, e para todo mundo é o grande favorito ao título desse ano, muito pelo que o Felipe Luiz tem apresentado nesse começo de ano em termos de futebol. O Flamengo, futebol envolvente, para frente, dominante em todos os jogos que disputou. Não chegou perto de perder, de correr o risco de perder em um jogo efetivamente. A gente tem, aí eu já vou colocar um ponto de atenção, porque o Felipe Luiz ainda não passou por nenhuma turbulência. A gente sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida que cobra, é uma torcida exigente, então tem que saber como o técnico, que está na sua primeira experiência, né, treinando um time profissional, o Felipe Luiz se aposentou recentemente, como ele vai se portar no meio de uma adversidade. Por exemplo, de uma série de 2 ou 3 jogos sem vencer, ou o time não jogar bem, ou uma eliminação em alguma Copa, a gente não sabe como vai se comportar ele e como a torcida vai encarar esse momento que o time possa passar. O time base, o flamenguista sabe de qual é salteado, Rossi,
Wesley, que também pode ser vendido no meio do ano, mas aí tem o Danilo ali de lateral ou zagueiro, e tem o Varela também para repor. O Wesley junto com o Gerson talvez tenham sido os grandes destaques do Flamengo nesse começo de ano. Então, com a possível venda dele, a gente não sabe exato como o time vai encaixar, porque o Wesley é um jogador de força, é um jogador que vai muito ao ataque e faz ali o balanço, né, do lado inverso do Alexandre, que geralmente é o lateral que fica um pouco mais para que o Cebolinha ou o Michael ocupe o lugar da ponta esquerda. Mas vamos lá, time base: Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e também o Alexandre. Meio campo: Pulgar com, na minha visão, eles vão se alternar, tá? O De La Cruz e também o Arrascaeta. Eu acho que o Filipe Luís, a não ser aqueles jogos bem específicos, que ele saiba que o time vai ficar, que o time adversário vai ficar lá atrás se defendendo, ele vai precisar de criação, eu acho que ele não vai jogar com De La Cruz e Arrascaeta juntos. Eu acho que eles vão se revezar ao longo do ano, com o Gerson saindo ali da ponta esquerda, indo para o meio, formando essa trinca, porque o Luiz Araújo é um outro jogador que vem bem nesse começo de ano e está pedindo passagem. Do lado esquerdo tem o Michael e o Cebolinha, que eles vão se alternar ali na titularidade. E outra grande questão é a volta do Pedro. Pedro está lesionado, volta agora na metade do ano. A gente sabe que também tem um tempo, né, para o jogador se habituar, mas também é um trabalho aí para o Filipe Luís. Como vai encaixar o Pedro? O Bruno Henrique está muito bem, o Plata vem muito bem. O esquema do Filipe Luís com as movimentações no ataque, atacando a profundidade, atacando espaços destes dois jogadores, fez com que o time se sobressaísse ao longo do começo do ano, jogasse muito bem, com uma pressão constante, já que são jogadores muito móveis. Bruno Henrique, Plata, o Luiz Araújo, o Cebolinha, o Michel, são jogadores com muita movimentação e que conseguem fazer essa pressão inicial. Então, precisa aí entender como o Flamengo vai se adaptar ao Pedro, que é um jogador que ele tem menos mobilidade do que esses que eu citei, melhor finalizador do que todo, o melhor finalizador do time, um dos melhores finalizadores do Brasil, e também tem um ótimo pivô que é para um outro estilo de jogo. Então a gente tem que entender também, estou curioso para saber como o Flamengo vai se adaptar com a volta do Pedro, como o Filipe Luís vai se adaptar com a volta do Pedro. O banco do Flamengo, como eu já citei nomes aqui que podem, né, brigar pela titularidade, é um excelente banco de reservas, o que a gente sabe que para um campeonato extenso, o brasileiro pode acabar só no ano que vem, já que quem for campeão da Libertadores vai disputar o Mundial desse ano, né, que ainda tem aquele Mundial enfrentando o vencedor das Américas, né, da América do Norte, depois o vencedor do confronto entre Ásia e África, para só depois pegar o europeu. Então, isso vai acontecer nas rodadas finais do Brasileirão, então a gente pode ter o Campeonato Brasileiro só acabando no ano que vem, e ter um banco de reserva é muito importante. O Filipe Luís e o Boto já falaram que vão priorizar o Campeonato Brasileiro desse ano em relação às Copas. Vai lembrar que ano passado o Tite, por exemplo, poupou o time, ele era líder do campeonato, poupou o time contra o São Paulo para priorizar a Copa do Brasil, e eu acho que isso não vai acontecer nesse ano. Então o Flamengo, por isso, deve ser o grande favorito. Mas, assim como o Botafogo, tem Libertadores, Copa do Brasil, Super Mundial e uma janela que pode mudar muito esse campeonato. Se por um lado o Botafogo é uma incógnita, o Vasco da Gama traz preocupação para o seu torcedor. Claro que, se comparar ao Botafogo, por exemplo, que não foi nem para a Taça Rio, ficou em nono no Campeonato Carioca, você pode pensar, poxa, o Vasco está melhor. O Vasco passou alguns sufocos e, principalmente, não jogou tão bem alguns jogos grandes. O Vasco não se portou bem. Perdeu de Fluminense com um segundo tempo pífio, e foi dominado pelo Flamengo em todos os jogos que disputou, sem apresentar de fato aquela sensação de, poxa, esse time pode ganhar. Então isso é uma preocupação. O time base do Vasco hoje é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, que já é também por si só uma questão, uma incógnita, porque vive de lesões, veio do Atlético Mineiro lesionado, então pode, ao longo da temporada, isso deve acontecer mais vezes, e aí o Vasco perde aquela referência no setor defensivo, que para o Carille é uma coisa importante. E aí entraria o Freitas, que jogou bem, mas é um jogador de 24 anos, um zagueiro que era uma grande promessa, mas teve lesões na passagem ali, né, saindo da base, entrando para o profissional. E tem o Oliveira como uma quarta opção de zagueiro, que também é um pouco mais abaixo desses três. Mas se todo mundo jogar bem, o Vasco tem um bom miolo de zaga, principalmente se comparado ao ano passado. É uma zaga confiável.
E o Piton na lateral esquerda. Piton que não começou o ano bem, mas a gente sabe que o potencial do Piton é muito grande. Ano passado e o ano anterior, né, 2023 e 2024, Piton foi um dos melhores jogadores do Cruz Maltino, e isso tende a se repetir nesse ano. O meio-campo do Vasco também é interessante. O Hugo Moura fazendo ali já o primeiro volante. Trouxe o Tietê, que é um jogador de mobilidade, mas que encorpa. Tem o Jair voltando de lesão, que os três por si só, eles possuem características diferentes, no qual te dá opções de como armar esse meio campo. Tem o Paulinho, que voltou também de lesão, que é um jogador que chega mais ao ataque, ele é um armador, mas também ele consegue fazer uma ponta, não aquele pontinha de velocidade, mas um ponta construtor. Ele consegue também jogar ali de segundo volante para fazer uma aproximação, a depender quando o Vasco precisar de ter o controle de bola. Aquele jogo que a gente sabe que vem sempre aquele time para São Januário, para ficar lá atrás, para tentar espetar uma bola, que você precisa de mobilidade, precisa de criatividade, você consegue recuar o Paulinho para fazer isso. Paulinho também vai ser muito importante na questão do Coutinho. Coutinho é um jogador que, desde quando alcançou seu ápice lá no Liverpool, ele vem sofrendo com lesões constantemente. Então, Coutinho não consegue emendar talvez uma sequência de 10 jogos sem sofrer lesão, sem sentir alguma coisa. Então, os minutos do Coutinho esse ano no Vasco vai ser limitado. Ou vai sair todo jogo, mas vai ter uma dosagem de carga. O Coutinho, por exemplo, pensando em possibilidade de título do Vasco, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, Coutinho deve ser poupado em alguns jogos do Brasileirão. E aí o Paulinho é importante para poder suprir a necessidade. O Payet não deve ter seu contrato renovado, mas até o meio do ano, que tem muito jogo até a metade do ano, o Payet pode ser peça importante. O Vasco também está esperando a janela com um poder aquisitivo um pouco menor, porque tem toda a questão da SAF, que tá para ser vendida, não tá para ser vendida, não tem interessado. Pedrinho perdendo na justiça o direito de comandar o Vasco, retomando. Então todo esse imbróglio da justiça também afeta a perspectiva do que o Vasco pode apresentar nesse campeonato. Parte boa, o Vasco voltou a ter jogador de velocidade. Contratou o Nuno, que é um português que jogou bem contra o Flamengo, então é uma opção. O Garré, que é um meio-campo argentino, né, meio ponta argentino, que pode, ainda não deslanchou, a gente não viu de fato uma sequência dele, mas pode ser um jogador interessante. O Adson está para voltar, o David está para voltar. Tem um outro jogador, que eu esqueci o nome, mas vai aparecer aqui embaixo, que é um angolano que pode trazer também uma velocidade, principalmente no segundo tempo, que você precisa talvez puxar um contra-ataque com determinados times. Então o Vasco pode ter uma estrutura ali boa, confiável, para fazer um campeonato brasileiro seguro e principalmente tentando ali alguma coisa na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. O ponto em questão ainda é o Verratti. O Verratti é o único centroavante, é a única pessoa que faz gol nesse time do Vasco como um todo, mas o Verratti já tem mais dos seus 35 anos e não vai conseguir jogar o Campeonato Brasileiro inteiro, então o Vasco precisa arranjar uma solução para isso. O banco de reserva do Vasco é um pouco fraco, com muitas apostas vindo da base que podem oscilar a qualquer momento. Por isso, eu acho que o Vasco ele vai ficar no meio da tabela. Ele não vai brigar por um G6, a não ser que seja eliminado das Copas e aí foque só no Brasileirão. Mas se o Vasco tiver a atenção dividida, eu acho que o Vasco vai fazer o Campeonato Brasileiro seguro, não vai brigar para rebaixamento, mas deve ficar ali na 11ª posição, 19ª posição. Eu acho que esse é o campeonato que o Vasco pode esperar para esse ano. Por fim, vamos falar do Fluminense, que brigou contra o rebaixamento até a última rodada, ficou quase o primeiro turno inteiro em último colocado do ano passado. O Mano Menezes veio, assumiu o time e engrenou com a cara Mano Menezes. E esse ano a reestruturação do elenco já mostrou resultados para o Fluminense. O Fluminense chegou ao final do Campeonato Carioca, claro que o nível abaixo ainda do que o Flamengo, então a gente já sabia que não teria muita disputa, mas é um time mais encorpado, é um time melhor fisicamente e mais preparado para o tipo de jogo que o Mano Menezes gosta de ter, que é um jogo pragmático. Para o Fluminense do Mano Menezes, 1-0 é goleada. Time base do Fluminense: Fábio,
Guga, que para mim já tomou a vaga do Samuel Xavier, mas é muito bom você ter dois laterais no nível próximo, quando um está jogando melhor, o outro está um pouquinho abaixo, mas que você sabe que essa alternância não vai ser muito grande em termos de qualidade. Então, quando você precisar poupar, por exemplo, o Guga para um jogo da Sul-Americana, um jogo da Copa do Brasil, você tem o Samuel Xavier, que não vai destoar muito em termos daquilo que o Guga apresenta. Thiago Silva e Ignacio. Thiago Silva terá a dosagem controlada, é um jogador com mais de 40 anos, então o Thiago Santos deve assumir alguns jogos e que eu não sei se é bom ou ruim para o time do Fluminense. Eu, particularmente, eu já me acostumaria, eu acho que o Fluminense precisa de um outro tipo de zagueiro, um zagueiro construtor, um zagueiro que tenha controle de bola para ser o reserva imediato do Thiago Silva. Thiago Silva deve jogar metade desses jogos do campeonato. É claro que a mesma coisa que eu falei agora há pouco do Coutinho vai depender muito de como o Fluminense vai, até onde o Fluminense vai nas disputas de Sul-Americana, Copa do Brasil. E assim como acontece na lateral direita, eu acho que o René e o Fuentes, eles estão ali no mesmo nível. O René com um pouco mais de segurança, o Fuentes um pouco mais incisivo no ataque, mas acho que o Fluminense não perde muito nessa questão. No meio campo, Otávio, que não vai jogar nas primeiras rodadas, sentiu uma lesão, mas era um jogador que trouxe estabilidade para o meio campo do Fluminense. Mas no time ideal, eu acho que joga Otávio e joga Hércules. Eu acho que o Hércules, com o tempo, vai tomar a vaga do Martinelli, fazendo esse novo meio campo de volante, podendo chegar ali ao ataque, ou seja, jogadores que têm pegada, mas também conseguem criar o jogo. Então o Martinelli deve ficar nesse rodízio entre o Otávio e o Hércules nesse meio campo, nessa dupla principal do meio campo, com o Ganso fazendo ali com o Renato Augusto, né, esse revezamento. Eu acho que um vai jogar metade da temporada, o outro deve jogar a outra metade, porém no momento os dois estão fora por lesão, inclusive um Ganso com problema ali no coração, então a gente tem que ver o que vai ser feito a partir disso. Então o Fluminense tem que olhar para essa posição de camisa 10. De pontas, eu acho que o Fluminense está bem servido. Além de ter o Keno, o Canóbio de um lado, tem o Riquelme, que é o garoto da base vindo do outro, tem também o Serna, que foi importante no fim do ano passado, jogou alguns jogos bem esse ano também, e na centroavância tem o EV e o Cano, que o Cano voltou a fazer gols, e essa é uma ótima notícia para o Fluminense. E sem falar no Arias, que está sendo o craque do time, né? O Arias está jogando tanto bem pela direita, tão bem pelo centro do meio campo, mas com preferência ali pelo lado direito, e é o grande diferencial do time do Fluminense para esse campeonato. Contrato renovado, mas não se sabe se vai surgir proposta da Europa após o Super Mundial, e aí ele pode ir embora. De novo, janela do meio do ano pode fazer uns times terem upgrade ou terem um downgrade terrível, então a gente tem que saber. O campeonato é muito longo, muita coisa pode acontecer, mas no time ideal, o Arias joga pelo lado direito e o Canóbio fazendo o lado esquerdo, eles se alternando ali. Que aí com as opções de Keno, com a opção do Riquelme, com a opção do Serna e o Cano como o centroavante do time. O Fluminense desse ano é mais equilibrado do que o Fluminense do ano passado. Por isso, por toda essa composição, eu acho que o time está talvez no mesmo um passo à frente do time do Vasco, por possibilidades, né? A gente sabe que tudo pode acontecer no Campeonato Brasileiro, como eu falei, já a transferência vem por aí, mas eu acho que o Fluminense vai terminar o campeonato um pouquinho à frente do Vasco e vai brigar ali por vaga na pré-Libertadores. De maneira geral, eu acho que essa vai ser a composição do Campeonato Brasileiro para o Fluminense, a depender, é claro, de avanços na Copa do Brasil e avanços também na Sul-Americana. Então é isso, finalizando por aqui a nossa avaliação do Campeonato Brasileiro, que vai começar já nesse sábado. A gente está gravando esse vídeo na sexta-feira para você. E, em resumo, Flamengo vai ser ali, talvez o grande favorito para o título. O Botafogo, na minha visão, vai terminar entre os 4 primeiros, podendo ser campeão, podendo terminar em vice, terceiro ou quarto colocado, mas vai ficar nesse bolo. O Fluminense deve terminar ali em 7º, 8º, 6º, vai brigar por uma vaga na pré-Libertadores, e o Vasco, para mim, vai ficar um pouquinho abaixo, 9º, 10º, 11º, eu acho, nessa faixa ali do meio campo. Mas como eu disse ao longo de todo o vídeo, tudo pode acontecer, esse campeonato deve acabar só em 2021, então a gente vai se falando ao longo dele. E eu te espero por aqui.